Ei pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre conservação da massa. Mas antes da gente começar a aula, eu queria pedir para vocês deixarem aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida sobre outros exercícios além desses que eu já faço, tá? Que eu vou olhar os comentários e vou resolvê-los em vídeos posteriores. Então deixa aqui nos comentários rapidamente. Também se inscrevam no canal. Olhem também nosso Instagram, é bem legal o conteúdo que está sendo publicado lá. E vamos para o vídeo. Então, neste exercício, ele diz o seguinte: em um misturador de uma indústria, são admitidos simultaneamente, em tubos diferentes, dois fluidos, água, ele dá a densidade da água, e óleo, ele dá a densidade do óleo. A água entra no misturador pela tubulação 1 a uma vazão de 20 litros por segundo. E o óleo entra no misturador pela tubulação 2 a uma vazão de 10 litros por segundo. A mistura é homogeneizada e é descarregada pela tubulação 3, com área de seção transversal 30 centímetros quadrados. Dessa maneira, determine a massa específica da mistura na tubulação 3 e sua velocidade. Bom, bacana. Então vamos anotar as nossas informações. A gente tem o ρ da água, que ele deu aqui de 1000 kg por metro cúbico. A gente tem o ρ do óleo, que é 800 kg por metro cúbico. A gente tem a vazão em 1, que é a vazão proporcional que nós temos da água, que é 20 litros por segundo. E nós temos a vazão em 2, que é a vazão que nós temos de óleo, de 10 litros por segundo. Beleza? No ponto 3, nós temos a mistura, certo? Então nós temos aqui a mistura. Na mistura, nós não sabemos quanto vale o ρ, né? É o que ele pede para a gente achar. E nós não sabemos quanto é a velocidade. Contudo, a gente sabe que a área em 3 ela é igual a 30 centímetros quadrados. Bacana, bacana. Disso daqui a gente vai ter que falar um pouquinho mais de como é a conservação da massa. A conservação da massa, a equação da continuidade, ela diz que, basicamente, a gente não pode criar nem destruir massa, beleza? A gente não pode fazer isso. Ou seja, a massa que vinha no início do nosso problema tem que ser igual ao que está saindo do nosso problema, mais o acúmulo que eventualmente pode ter lá dentro. Bom, nesse tipo de exercício, a gente não tem acúmulo, uma vez que é um tubo passando água e óleo constantemente. Ele não tem como acumular nada. O acúmulo se dá quando você tem, por exemplo, um tanque. Ele está vazio e você vai enchendo o tanque. Aí ele vai acumulando massa, né? Sendo assim, a gente sabe que tudo que entra tem que sair, certo? Então, falando primariamente de massa, o fluxo de massa que sai do nosso sistema tem que ser igual ao fluxo de massa que entra. Isso quer dizer que a densidade 3, que é a da mistura, vezes a vazão em 3, que é a saída da mistura, tem que ser igual à densidade 1, que no caso é de água, vezes a vazão em 1, mais a densidade do óleo, que é a densidade em 2, vezes a vazão em 2. Se vocês observarem bem, a gente não tem nem a densidade nem a vazão.
em 3. Nós não temos ainda. Mas a gente vai achar. Como que a gente vai achar? A gente sabe que, além disso, a gente tem que ter uma conservação de vazão. Ou seja, se entrou 20 litros por 1 e entrou 10 litros por 2, tem que sair a soma desses 2 por 3. Isso faz sentido, porque isso daí é uma quantidade que está entrando, e essa quantidade, como não está sendo acumulada, tem que sair, certo? Isso quer dizer que a quantidade que tem que sair, no caso, vale 30 litros por segundo. Legal. Agora que a gente já achou o Q3, a gente só tem uma incógnita sem a gente saber. Portanto, nós sabemos que, se eu passar o Q3 para lá dividindo, nós temos que ρ3 vai ser igual a ρ da água, 1000, vezes vazão da água, que é 20 litros, mais ρ do óleo, que é 800, vezes vazão do óleo, que é 10 litros por segundo, dividido pela vazão em 3, que é 30. Se você estivesse se perguntando, mas você está usando litros por segundo e quilograma por metro cúbico, isso pode, nesse exercício, porque as unidades de litro por segundo estão sendo canceladas. Porque este cara tem litro por segundo, esse também, eles se somam, e esse cara também tem litro por segundo, então ele vai ser cancelado aqui embaixo. Ok? Então, esse ρ3 vale 933,3 quilogramas por metro cúbico. Além disso, ele pediu também a velocidade, certo? Então, uma das respostas foi essa. A velocidade que nós temos, então, a gente consegue achar direto por Q3. Q3 nós sabemos que é 30 litros por segundo. E nós sabemos que que vazão é velocidade vezes a área. Portanto, nós temos que 30 vezes 10 a menos 3. Agora a gente tem que transformar de litro por segundo para metro cúbico por segundo. Essa transformação é só dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Vai ser igual a velocidade no ponto 3, que eu não sei, vezes a área em 3, que é 30 centímetros quadrados. Centímetros quadrados para metros quadrados é só multiplicar por 10 a menos 4. Portanto, o V3 vai ser igual a 10 metros por segundo. Bacana, gente? Então, beleza, um exercício relativamente tranquilo, tá? E não tinha que usar muitas coisas para chegar aos resultados. Contudo, ele fala de uma coisa bastante importante, que é a conservação da massa. Em praticamente qualquer exercício de mecânica dos fluidos, você tem que fazer a conservação da massa. Praticamente qualquer um, tá? Mais para frente, quando a gente fizer Bernoulli ou equação da continuidade, Bernoulli ou equação da energia ou perdas de carga, vocês vão ver que a gente vai precisar utilizar esses conceitos, tá? Para que a gente possa achar os valores de velocidades ou até comparar velocidades em um ponto e outro, beleza? Então, por enquanto é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!